Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes e alegres por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia, de estarmos ministrando a EBD online. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e é por isso que nós estamos alegres. Estamos aqui dando início a mais um trimestre glorioso na presença do Senhor. 13 lições gloriosas de ensino assim, fundamental aos nossos corações. E hoje a nossa primeira lição. E nós vamos estudar sobre Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1, versículo 14, é o versículo base, o versículo chave da nossa aula. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Que você possa nos acompanhar aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, amado adolescente, e vamos acompanhar a leitura bíblica em classe, que também se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 2, dos versículos 13 ao 17. E a segunda leitura será feita também no mesmo livro, só que no capítulo 7, a partir do versículo 1 ao 8. Vamos lá, a primeira leitura, João capítulo 2, versículo 13. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Agora nós vamos para a segunda leitura, João 7, versículo 1 ao 8. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Agora aqui nessa parte, nós vamos entrar na introdução da nossa aula. Nessa lição, nós faremos uma reflexão a respeito de dois lugares por onde Jesus passou grande parte de seu ministério: Jerusalém e Galileia. E como ele impactou a vida de pessoas que ali habitavam. Diversas histórias foram vividas naqueles dias e muitas realidades foram transformadas. Mas essa obra não foi fácil, pois as adversidades se somavam a cada dia. Portanto, a cada um de nós fica o desafio: ser bênção aonde pisar a planta dos nossos pés. Então, vamos começar a nossa aula. O primeiro ponto: onde pisar a planta do teu pé. Foram apenas 33 anos, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Era simples, humilde, manso, amoroso e focado em uma grande missão. De quem estamos falando? Sim, de Jesus, o Verbo que se fez carne. Aonde Jesus ia, muitas transformações aconteciam. O coração era impactado, o doente era curado, o desanimado ganhava um brilho no olhar. E simples homens viravam pescadores de almas. Não tinha como conhecer Jesus e não ter a vida influenciada por ele. A mesma palavra dita muito tempo antes a Josué aplicou-se nos dias do ministério terreno de Jesus e continua válida para nós obedecermos nos dias atuais e cumprirmos os seus propósitos. Ele nos abençoará em tudo. É importante para o ser humano permitir-se ser guiado por aquele que o criou. E Deus nos chama para um propósito: anunciar a todos
as boas novas. A obra que Cristo consumou lá na cruz precisa ser levada ao conhecimento de toda a humanidade. E você é central nessa tarefa. Não basta apenas comunicar que Cristo salva. É preciso mostrar a todos o quanto a salvação pode ser vista em nossas vidas. Ao sermos salvos, somos inundados por uma paz, uma alegria sem fim e sem medidas. E ao compartilharmos tudo isso com o próximo, nossas palavras serão revestidas de um significado maravilhoso. Jesus, ele impactava em 360 graus aonde ele estava, o poder de Deus se manifestava. Hoje não pode ser diferente. Você é chamado para impactar e ser guiado pela vontade do Pai e promover vida a todos que encontrar. Amém? Este foi o nosso primeiro ponto. Agora nós vamos estudar o segundo ponto, que vai falar sobre Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Uma cidade central na narrativa bíblica, mas que se apresentou como um imponente palco de batalhas no ministério de Cristo. Quantas histórias por lá aconteceram desde os dias do rei Davi? Agora a cidade recebia em suas portas o grande rei, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo e o leão da tribo de Judá. Todavia, essa mesma cidade, ela fechava as suas portas ao filho de José e Maria. Aquele que veio trazer a salvação a toda a humanidade fora condenado pelaquela cidade que eu deveria receber de braços abertos. Uma grande verdade pode ser aprendida com esse exemplo. Nem sempre seremos bem recebidos ao levarmos boas novas. Nem sempre a mensagem será prontamente aceita, mas não devemos desanimar, pois estamos fazendo uma grande obra e não podemos voltar atrás, como disse Neemias. Neemias não largou a mão à obra, mesmo diante dos opositores, mas ele assentou no coração não dar ouvidos às vozes contrárias. Ele continuou fazendo a obra do Senhor, e assim somos nós. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, mas vamos avançar no reino de Deus pregando a sua palavra. Jerusalém era uma cidade central para o ministério de Cristo e por várias vezes o mestre a visitou enquanto estava desenvolvendo suas atividades na Galileia. Foi no templo de Jerusalém que, ainda menino, Jesus fora apresentado por seus pais. Já na adolescência, o mestre deixava todos maravilhados ao ensinar no templo. Mais tarde, lá voltando, irou-se com a ação daqueles que transformavam a casa de Deus em um lugar de comércio e enriquecimento material. Já no final do seu ministério terreno, Jesus começa a sua jornada até Jerusalém, passando por Samaria, Pérea e Judéia. A última semana tem seu início marcado pela entrada triunfal em Jerusalém e seu fim impressionante com a sua crucificação e mais tarde a sua ressurreição. Ele vive, glória a Deus, grandes acontecimentos naquela época em Jerusalém, essa cidade onde ela deveria acolher o Senhor, mas muitas vezes não foi isso que aconteceu, mas porém o Senhor não desistiu. Então agora nós vamos para o ponto 3, nós vamos falar da outra cidade, Galileia, a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. Uma fase impressionante do ministério de Jesus se dá na Galileia. É um lugar onde pessoas simples e humildes puderam presenciar o quanto as palavras de Cristo eram poderosas e testemunhar os milagres e maravilhas que ocorriam naqueles dias. Em contraste com a imponência de Jerusalém, a Galileia era uma região de cidade de menor expressão econômica, socialmente desvalorizada e com pouca influência política. Enfim, um lugar curioso para alguém iniciar um ministério que transformaria o mundo inteiro. Entretanto, esse alguém era Jesus. Talvez a Galileia fosse uma região onde, pelos sofrimentos e pouca relevância para Jerusalém, as pessoas estavam mais abertas a uma mensagem de renovo. Após as tentações no deserto, Jesus se dirige a Galileia e uma série de maravilhas começa a chamar a atenção de muitos. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná é o marco inicial de um ministério que transformaria a vida das pessoas para sempre. Logo, todos começaram a ficar curiosos em conhecer quem era aquele que ensinava com autoridade.
protagonizava a primeira pesca milagrosa e convidava pessoas humildes a serem pescadores de homens. Foi nessa época em que o Sermão do Monte foi pregado e a humanidade foi chamada às bem-aventuranças, a ser sal e luz e a orar ao Pai Nosso. O Cristo que acalmou a tempestade, curou à distância o servo do centurião, paciente e amorosamente ensinou a muitos com mensagens simples e transformadoras. Curou a tantos, ressuscitou mortos, expulsou demônios e multiplicou pães e peixes. Nos chama a fazer a diferença e anunciar o reino de Deus. Não é diferente nos nossos dias. O Senhor Jesus continua a operar grandes milagres através do nosso viver. Você, adolescente do Senhor Jesus, tem o poder nas suas mãos, usa a autoridade que o Senhor te deu para repreender toda enfermidade, todo mal naqueles que você visitar para levar a palavra do Senhor. Você é canal de milagre de Deus nessa terra através do nome santo de Jesus. O quarto ponto nos fala qual a história contada quando passamos por um lugar. Essa pergunta é também um grande desafio. Sempre deixamos nossas marcas em qualquer momento, experiência ou conversa. Permitimos que o outro nos perceba e que seja influenciado por nós. Assim era com Jesus, em seu ministério terreno. Por onde ele passava, algo de maravilhoso e extraordinário acontecia. Era impossível não se deixar tocar pela ternura de Cristo. Até os mais improváveis homens foram totalmente tomados por uma experiência ímpar de amor e paz e bondade. Veja dois exemplos. O primeiro é Malco, que em um momento de grande tensão descobriu o amor do mestre amado em um simples e inesperado gesto de restauração. O segundo foi o ladrão crucificado ao lado de Jesus, que em um momento de caos encontrou paz naquela tempestade. E você? Que história é contada quando você passa por um lugar? O que as pessoas reconhecem em você? O que elas falam a seu respeito? Elas conseguem ver em você um autêntico discípulo de Cristo? Fica o desafio. Vamos fazer a diferença e mostrar às pessoas o poder restaurador do Evangelho. Nós somos o bom cheiro de Cristo a exalarmos nesse mundo de horror que já cheira muito mal nas narinas de Deus por causa do pecado. Quando nós saímos de casa, que nós nos arrumamos para irmos a algum lugar, nós costumamos usar um bom perfume, aquela fragrância que nos agrada, para que as outras pessoas, ao se aproximarem de nós, sintam esse bom cheiro. Assim é o Senhor Jesus em nós. Quando as pessoas se aproximarem de nós, elas têm que sentir o bom cheiro de Cristo com as nossas ações e atitudes, no modo de nós falarmos, no nosso vestir, no nosso modo de pensar, que influencia sempre para o bem e não para o mal. Assim é você, adolescente cristão. Você tem essa missão nessa terra, de exalar o bom cheiro de Cristo. Use a sabedoria que Deus tem te dado, essa ferramenta tão maravilhosa que é a internet, nesses dias de quarentena, para você pregar a palavra de Deus. Fale para aquele seu amigo da escola que você não vê há dias. Fale para ele que ele é amado pelos céus, que Jesus o ama, que Jesus quer tirá-lo de onde ele está, do momento difícil que ele está enfrentando. Leve uma palavra de amor. Seja você um influenciador do reino de Deus nessa terra, do reino de paz e de amor. Vidas clamam por uma palavra de poder através de você. Deus te escolheu, adolescente, para você ser diferente, para você que foi transformado, transformar outros através do teu testemunho. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade e espero que você, adolescente, continue estudando a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela nos exorta, ela nos ensina e ela tem grandes ensinamentos e grande valor para o nosso viver nesses dias que nós estamos vivendo de crise mundial. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.